Como é bom estarmos aqui e vendo como o Senhor é bom conosco. Talvez você esteja aí e não esteja considerando tudo que Ele tem feito por ti, tudo que Ele já fez. E nós temos falado sobre o livro de Josué, né? E uma das, uma das falas de Josué é atentar em tudo que o Senhor fez. Nós possamos estar atentando para tudo que Ele tem feito, estar agradecendo. Talvez não seja tudo aquilo que nós queremos, mas é tudo aquilo que nós precisamos para esse tempo. Então vamos estar orando, agradecendo, louvando, buscando Ele. Vocês leram Jeremias 29, que diz que Ele sabe os planos que tem para nós. Então muitas vezes os planos são diferentes dos nossos. Totalmente contrários àquilo que a gente imagina. Mas se nós nos submetermos, no final, nós entenderemos que os planos deles são melhor. E o problema é que a gente resiste. E quanto mais a gente resiste, mais nós somos quebrados. Certo? A gente já falou aqui a ovelha, que na antiguidade ela era quebrada a perninha dela para ela poder. Ela não obedecia, ela tomava uma cajadada, depois tomava outra, até o ponto que ela era quebrada. E no tempo que ela estava quebrada, era o próprio pastor quem carregava ela. Então que nós possamos entender isso, que às vezes não, na maioria das vezes, quando nós estamos quebrados, mais quebrado que arroz de terceira, é o próprio Deus que está quebrando para nos alinhar, quebrar a nossa arrogância, nossa soberba, nos tirar do lugar que nós nos colocamos, às vezes, olhando o outro com altivez, com soberba, às vezes não entendendo. Então esse é o tempo que nós estamos aqui para ser tratado. Esse é o tratamento. Jesus, Ele veio nos restaurar, isso, essa identidade nele, de ouvirmos e obedecermos, mesmo sem entender, mesmo diante de dúvidas, de incertezas, prosseguir naquilo que nós conheçamos, que prossigamos e prossigamos em conhecer, para que nós possamos acolher tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? O Senhor tem operado maravilhas nesse lugar, tem transformado muitas vidas através daqueles que realmente querem. Porque a transformação eu tenho que querer. Não é alguém me impor algo, não é eu tenho que me submeter e entender que eu preciso.
certo? Nós estamos aqui porque nós somos doentes, certo? Todos nós somos doentes. E como todo doente, nós não gostamos do tratamento. Alguém aqui já foi internado, ficou no hospital? É bom ficar lá? Ninguém quer, né? Mas a gente precisamos. Então, estar, né, doente não é ser doente, é estar, é um momento que nós estamos passando. E o bom é quando nós entendemos que quando nós somos curados, nós vamos fazer, né, participar da cura dos outros, certo? Paulo fala aos Coríntios, com as mesmas consolações que nós somos consolados, nós vamos consolar os outros. Isso, né, demonstra amor, o amor de Cristo, que todos os dias é derramado no nosso coração para nos tornar, né, alguém ao final que vai, né, que persevera, que luta para ser igual, semelhante a Cristo. Amém? Amanhã, né, pela manhã, nós teremos um culto aqui. O pessoal, nossos irmãos vêm fazer um culto aqui, fazer uma oferta, certo? E nós só temos que louvar a Deus, assim, porque o quanto nós temos recebido de Deus comigo, não temos palavras para dizer o que Deus tem feito, né? Ele tem feito maravilhas. Isso é apenas o orvalho, certo? Não é nem tudo aquilo que Ele quer ainda derramar sobre as nossas vidas. Mas no momento que nós nos unirmos e tivermos, né, com mais sede, mais Ele vai derramar. Amém? Também temos o Natal, que está, né, na terça-feira, terça 24, né? Teremos também o nosso culto aqui. E tem alguns que não comemoram, não gostam do Natal, Eu sei que Jesus não nasceu em dezembro, não nasceu no dia 25, mas Ele nasceu num dia, né? E como nós não sabemos, nós comemoramos. Mas é o Deus Sol, Deus Mitra, Deus isso, Deus aquilo. Tanta coisa na nossa vida, certo? No nosso sistema, que tem uma origem pagã, tem origens que a maioria de nós teria que trocar de nome, né? Todos os nossos, a maioria, né, vem de uma origem pagã. E então, o que nós temos que entender é que Jesus nasceu, certo? E isso foi Deus descendo à terra, certo? Tomando, né, a forma humana para nos dar a possibilidade de ter vida. E aqueles que se submetem a essa vida, né, são um com Ele e viverão eternamente com Ele. Então, não se sente bem comemorando? Tranquilo, né? E a palavra de Deus, né, diz que eu tenho que ter essa sabedoria, mas que todos possamos, né, escolher um dia para louvar, agradecer, engrandecer o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Colocando os
nossos olhos nele. É Ele que merece toda a honra e toda a glória. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pelo teu grande amor, te agradecemos pelas tuas misericórdias, te agradecemos porque, apesar das nossas imperfeições, o Senhor morreu em nosso lugar e nos escolheu para que sejamos um contigo, Senhor Deus. E queremos estar contigo, fazendo parte do teu reino, Pai, nos esforçando a cada dia para conquistar, certo? O reino que o Senhor prometeu a cada um de nós. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas. Derrama do teu Espírito Santo nesse lugar, Senhor Deus, em cada vida, Pai. Pai, nós temos orado sempre, Senhor Deus, que o Senhor coloque sobre esse lugar uma cúpula, Senhor Deus, para guardar os nossos pensamentos, Senhor Deus, para que sejamos preservados dos ataques do inimigo nesse lugar, Senhor Deus, onde que esse lugar haja paz, amor, alegria, que teu Espírito, o teu fruto do Espírito seja derramado em cada coração aqui, Pai. Pai, em nome de Jesus, ao nos prepararmos para esse novo ciclo que se inicia, Pai, que nós sejamos com o nosso coração contrito para entender a tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Que nós não venhamos a agir na nossa carnalidade, mas andemos pelo Espírito, Pai. Traz cura, Senhor Deus, cura na alma, cura no Espírito, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, o nosso corpo físico, Pai. Pai, em nome de Jesus, vai transformando cada um, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Glória a Deus. Amados, eu estava meditando 2 Reis, capítulo 4, no verso 8, como diz um amigo nosso, isso é uma história bem conhecida, né? Não é um louvor bem conhecido, mas é uma história bem conhecida. Do profeta Eliseu, certo? Quando ele ressuscita, né, o filho de uma mulher sunamita. E para nós, a palavra de Deus, ela é instrução, certo? Ela é alimento, ela é a água que nos nutre, né? O pão que sacia a nossa fome. Então, sucedeu que no dia seguinte, Eliseu foi e passou por Siló, ou Sunem, e havia ali uma mulher importante, a qual reteve para que comesse. E toda vez que passava, ia ali para comer. Então disse ela a seu marido: eis que eu sei que o profeta de Deus que passa frequentemente por nossa casa é santo. Preparemos-lhes uma pequena habitação acima e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada, para que quando chegue a nós possa se recolher ali. Aconteceu um dia que ele chegou por ali e recolheu seu aposento alto e se deitou ali. E disse a seu criado Geazi: chama essa Silomita. Então ele a chamou e ela se apresentou diante dele. E ele lhe disse: eis que tu tens te preocupado conosco com todo esse cuidado. Que devo fazer por ti? Qualquer coisa que necessites para ti, eu falarei com o rei ou com o general do exército. Mas ela respondeu: eu vivo bem no meio do meu povo. Eliseu perguntou: que posso fazer por ela? Geazi lhe respondeu: em verdade ela não tem filho, e seu marido é de avançada idade. Então ele disse: chama. Assim ela se colocou à porta. Depois ele disse a ela: ano que vem, por esse tempo, tu abraçarás um filho. Mas ela disse: não, meu senhor, profeta de Deus, não mintas a tua serva.
Contudo, a mulher concebeu no ano seguinte. Naquele tempo, ela deu à luz um filho, tal como Eliseu lhe dissera. Eu vou continuar lendo depois. Mas vamos estar situando, certo? Essa passagem, localizando ela na geografia, localizando ela no caminho, localizando ela no ministério do profeta, localizando ela como aquela mulher, né, que nós falamos que toda vez que aparece uma mulher, certo, na Bíblia, ela simboliza uma igreja, certo? E uma igreja não é esse templo, não é uma placa. A igreja somos eu e você, certo? Então, assim como, né, Jesus certa vez também teve que passar por Samaria, né? Lá em João 4 diz, Jesus, né, ia para Samaria e era necessário, né, passar por Samaria. Muitas vezes, quando nós, quem anda dirigido pelo Espírito, tem coisas que faz que é incompreensível aos olhos de quem não vive no Espírito. Muitas vezes nós vamos andar por caminhos, andar por veredas, fazer coisas que serão incompreensíveis àqueles que não olham, né, que não andam pelo Espírito. Porque se nós olharmos lá em João 4 e nós colocarmos a geografia de Jerusalém e de Samaria, existia outros caminhos para Jesus chegar até Jerusalém. Então, não era necessário ele passar por Samaria, certo? Não era necessário, ele poderia ter tomado um outro caminho. Mas, quando andamos, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, os nossos sentidos espirituais que nós estamos todos os dias reavivando, que nós precisamos andar pelos nossos sentidos. Não os nossos sentidos físicos. Não aquilo que nós vemos, não aquilo que nós ouvimos, cheiramos, tocamos, mas por uma urgência, por uma premência espiritual que é gerada em nós, no coração daqueles que buscam, que têm uma intimidade. Então não era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria porque ali existia uma mulher que estava precisando. Mas do ponto de vista logístico, do ponto de vista rodoviário, do ponto de vista de trajeto, não era necessário. Do ponto de vista humano, do ponto de vista lógico, não era. Mas quando há uma urgência, quando o reino de Deus, ele dentro de nós, ele vai gerar essa necessidade. Então é necessário. Então se torna necessário. Quando ele passa ali, né, que essa região Sunem pertence a Samaria também, certo? Estava fora dos limites de Israel, né, de Judá, né, estava em Israel, o rei era Acabe, era filho de Acabe que estava reinando, e nós já sabemos a história de Acabe, e nós vamos ver aqui algumas características de pessoas, de homens, certo, que têm uma característica de Acabe. Nós falamos de homens que não tomam uma atitude, homens que são, tudo bem, né? Então, quando nós, a nossa responsabilidade como varão, como autoridade instituída sobre as casas, sobre as famílias, né, sobre os lugares, não tomamos não damos uma direção, não damos um norte, somos omissos. Então, por que muitas vezes as pessoas fogem do lugar? Certo? As pessoas não querem o lugar, porque tem uma autoridade, tem alguém que determina algo, não segundo a vontade,
mas segundo aquilo que diz a palavra, segundo aquilo que orienta a palavra. E as pessoas, principalmente hoje, nesses dias, as pessoas não querem obedecer a palavra. As pessoas não têm uma fome, uma sede da palavra. Não têm uma reverência com a palavra. Mas quando há alguém alinhado, como o profeta Eliseu, ele era alinhado com a palavra, ele sabia que era necessário ele passar por ali. Sabe que vocês olham a história de Geazi, sabe? Geazi é um homem que é um profeta também, mas ele anda segundo o que ele vê. Sabe, muitas vezes nós vamos andar com pessoas às quais o Senhor já deu a visão, o Senhor já deu o dom, o Senhor já comissionou, o Senhor já chamou, mas os quais, por andarem naturalmente, olhando as coisas naturais, não conseguem compreender, como eu falei, a visão. O nome de Geazi significa visão do vale, ou vale da visão. Ou seja, é um homem que deveria ter uma visão. Era um homem que deveria viver aquilo que profeticamente foi instaurado sobre a vida dele, foi instalado, foi profetizado. Então, quando nós não tomamos posse, e eu digo para vocês, certo? O meu nome, né, eu falo para vocês, meu nome tem uma origem inglesa, alemã, certo? Luiz Fernando. E eu, quando, né, não preciso contar um monte de coisa que eu passei, já falei para vocês um monte de coisa, e tem mais tantas outras, mas quando eu entendi o significado do meu nome, certo? Quando eu entendi, né, o meu, Luiz Fernando, significa ousado, forte, valente, aquele que comanda, tem tantos significados. Cara, aquilo para mim foi um soco nos peitos, certo? E eu, né, já isso é natural, porque quando nós proferimos, por isso que nós temos que ter muito cuidado quando colocamos o nome, certo? Em alguém, uma pessoa, numa criança, e quando nós falamos ou proferimos algo sobre alguém. Por quê? Porque aquilo impacta. Então, quando durante toda a minha vida eu fui chamado de Luiz Fernando, que era meu nome, então quando aquelas notas vibratórias, aqueles sons penetravam na minha alma, no meu espírito, certo? Diziam, né? Cara, tu é um cara valente, tu é um cara ousado, tu é um cara desbravador. E aquilo vinha dentro, certo? Mas até então eu não tinha essa noção. Até quando eu pude compreender. E eu assumi isso, certo? Eu coloquei em prática. E tenho colocado em prática até hoje, certo? E você e eu temos essa capacidade, porque o reino dos céus é ganho por esforço, certo? Não adianta tu ficar a tua vida toda orando e não ter uma ação, certo? Nós temos que ter ação, nós temos que agir. Então, em cima daquilo que nós já recebemos. Então, o profeta, né, ele teve, né, Eliseu, ele teve e foi, né, ele buscou, ele percorreu. E às vezes nós pedimos coisas e o Senhor nos dá coisas, sabe? A gente às vezes pede coisas e isso começa, chega uma etapa da vida, porque a gente é muito deslumbrado, né? Por exemplo, o cara pede, né? Eu quero casar com uma mulher inteligente, eu quero casar com um homem inteligente, eu quero casar com uma mulher independente, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que, se o cara é inseguro, o cara é imaturo, o cara é um acabe, certo? Um bunda mole, né? O cara que não tem atitude, aí até pode casar, tudo bem, certo? Pode ter aparência, pode. Só que, o que vai acontecer? Quando essa mulher,
certo? Começa a crescer, certo? Ela começa a despontar aqueles dons que ela tem, que são naturais. O que vai acontecer? Aquele homem vai ter insegurança, vai ter ciúme, vai ter isso, vai ter aquilo, vai entrar em depressão, vai ter um monte de coisa, um monte de problema. Então, nós temos que estar preparados quando nós pedimos algo, certo? Quando nós queremos algo, saber que não é só, a gente olha só o lado bom das coisas, certo? A gente acha que é só o lado bom da coisa. Não. Eu sempre pego as coisas pelo lado pior que tem, sabe? O pior que vai acontecer, eu já pego aquilo, e a partir do pior eu começo a trabalhar. Dentro desse pior a gente pode fazer isso, certo? Não tem, é isso que nós temos que ter, certo? Saber o que é pior, chegar pelo pior. Então aquele homem Geazi era um homem que tinha, era para ser um sucessor de um profeta, era para ser alguém que ia, a partir dali, dar continuidade a um legado, certo? Uma herança espiritual. Mas quando nós não compreendemos, esse é o problema, de nós andarmos junto e não termos uma compreensão, certo? Do que a gente está fazendo, que lugares nós estamos entrando, de não vermos tudo quanto Deus tem feito. E Deus tem feito. Então, nós acabamos o nosso ministério como leprosos. Acabamos o nosso ministério como leprosos. Por quê? Porque não sabemos, não soubemos viver aquilo que nós tínhamos por um momento. Queremos avançar além daquilo que Deus nos deu. Queremos mentir, subornar, tantas coisas. Mas o que nós temos que entender é que o Senhor já nos chamou, Ele nos comissionou, Ele nos deu uma autoridade, Ele nos deu dons, Ele nos deu os talentos. Nós não estamos aqui porque, de repente, um dia, nós deu uma vontade, deu uma vontade, não, certo? Não, é o Senhor que nos introduziu. O Espírito vem nos trazendo, e eu tenho que entender, eu tenho que ouvir, eu tenho que me submeter, eu tenho que querer, Quantos estão dispostos? Quantos estão dispostos, certo? A abrir mão, A gente tem um louvor, acho que é do Davi Sasser, Fala: eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. E a gente canta, e cantou, e fez, sabe? E aí? Então, abrir mão. Então, assim, hoje, quando às vezes vem uma pressão, quando, cara, o ser humano porque o ser humano, a gente tem falado, o ser humano é ingrato, certo? Tu alimenta um cachorro por um mês, certo? E ele vai ser a vida toda fiel para ti, certo? Agora o ser humano, tu alimenta ele por 30 anos, 3 dias que tu não dê comida para ele, tu nunca fez nada, tu não presta, tu não vale nada. E sim, então quando nós entendemos esse, certo? Quando nós pedimos algo para o Senhor, e a gente, estou falando de nós aqui, nós pedimos para Deus muitas coisas, e Deus nos deu, certo? Quando nós pedimos, ó Senhor, enche essa casa está cheia, certo? Só que, quando enche a casa, vem um problema, certo? Vem um problema. Provérbios diz, que se não tem bois, não tem sujeira. Mas se não tem bois, não tem lavoura. Certo? Porque está falando, Provérbios fala de um contexto onde os bois é que lavravam, faziam a lavoura. Então, se a gente quer organizar algo que não tem como organizar, certo? Vai fazer parte, todos os dias, certo?
eu tenho que ir lá limpar aquelas cocheiras, tirar todo aquele monte de estrume, aquele monte de urina que está ali, certo? Consertar alguma cerca que foi quebrada, certo? Curar algum animal que foi machucado. Isso faz parte, porque, né, se não havendo bois, não tem colheita. Então eu tenho que entender isso. Então às vezes eu peço, né, pedir para Deus, eu quero isso. E Deus, né, atendeu. Então muitas das coisas que nós reclamamos agora, certo? É fruto de oração que nós fizemos lá atrás. Eu não queria, mas eu pensei que é tão romântico, a gente romantiza tanto, né? Eu quero. Não, são coisas que nós pedimos lá atrás. Então nós temos que entender isso. Então nós estamos falando aqui de Geazi. Geazi é alguém que foi profetizado sobre a vida dele, certo? Você, né, tem a visão do vale. Ou seja, você consegue discernir, certo, as coisas que estão acontecendo. Você foi chamado para discernir as coisas. Mas como o Geazi, ele fica focado nas coisas naturais, ele não consegue ter um discernimento daquilo que Deus quer para ele. Quantos Geazi tem? Quantos Geazi você conhece? Talvez você seja um Geazi. Talvez você esteja sendo um Geazi. Por isso que na passagem tem uma passagem que ele está cercado e o profeta diz: ora por ele, abre os olhos dele, Senhor, para que ele possa ver o que está acontecendo. Mas mesmo assim, ele não permanece com os seus olhos abertos. Por quê? Porque é necessário uma busca. É necessário ter uma reverência. É necessário ter uma entrega. O que essa mulher de Sunem, a sunamita, né? Não confundam com a sulamita, né? Essa é a sunamita. A sunamita de Sunem, sabe que Sunem, né? E talvez o nome dela não apareça porque ela é de Sunem. E Sunem, ela tem um nome, a palavra no hebraico significa, né, um lugar de descanso, certo? E aí nós olhando e entendemos a psicobiografia da mulher, nós entendemos que ela é realmente uma mulher aonde ela dá descanso, certo? Ela é uma mulher que ela tem a capacidade de gerir o seu emocional. Uma mulher que, quando o profeta pergunta para ela: o que tu precisa? Ela disse: não preciso de nada, eu tenho tudo. Quantas vezes nós temos tudo e reclamamos, certo? Então ela ela não tinha um filho, ela queria um filho. Mas quantas vezes nós saímos a reclamar, a murmurar? Por quê? Porque, como a pastora falou, a palavra descanso, certo? Então, repouso, descanso, é Sunem. Então, aquele que confia no Senhor, ele entrega, espera, né? Ele entrega, espera e confia, certo? Descansa. Aquilo que eu posso fazer, eu fiz. Agora, certo? Ela queria ter um filho? Queria ter um filho. Então, naturalmente, ela casou, né? Praticou o que tinha que praticar, mas não nasceu, certo? Não nasceu. Então, as coisas que ela tinha que fazer, ela fez. Ela orou, ela sacrificou, ela fez tudo que tinha que fazer, que era dar, mas não tinha. Então, por que ela vai reclamar, certo? Ela descansa. Por quê? Porque, vamos pegar a palavra, né, da pastora também, Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que eu tenho de vocês, sobre vocês. São planos de bem, não de mal. Então espera o tempo, vai ter o tempo que vai acontecer aquilo que tem que acontecer, certo? Então muitas vezes nós queremos apressar e colocar a carreta na frente dos bois, e aí dá problema. Então ela é uma mulher que tem descanso, tranquilo. Ela não tem tudo que ela quer, mas ela tem tudo que ela precisa. Ela tem tudo que ela precisa. Falta alguma coisa? Não.
Ela tem uma identidade formada, porque quando quer que eu interceda com o rei, quer que eu interceda, ela diz, não, eu vivo muito bem no lugar onde eu estou, entre os meus irmãos. Ela sabe quem ela é. Ela sabe, muitos de nós andamos de um lugar para outro, pedindo, batendo numa porta e na outra porta, porque nós não sabemos quem nós somos, certo? Mas está bem, filho? Não, eu sei. Eu sei. E ela sabia tanto quem ela era, e ela conseguia, e ela identificava, que ela olhou para o profeta e viu, esse é um homem de Deus, é um santo homem de Deus. Aquilo que aquele que estava com ele, que estava do lado dele, que estava servindo ele, não conseguia ver, e aquele que tinha a visão. Você entende? Quantas vezes Deus nos dá a visão e nós não queremos ver a visão? Porque nós olhamos só os encargos, olhamos só os problemas, olhamos só as dificuldades. E aquela mulher disse, não, vem aqui. Cara, né, prepara dá uma comida para esse. Quantas vezes nós temos a dificuldade de servir, de preparar algo para alguém? Diz, não, vem aqui, cada vez que tu passar aqui, vem aqui, querido. Né? A gente estava falando do marido, tu viu que o marido dela não tem atitude? O marido está ali, o marido come, o marido está... E ela diz, vem cá, tu não viu que esse cara é um... O marido não fala nada, não está ali, né? Vamos fazer um... É lógico que ela fez, que ele aprovou, mas você vê que ele não aparece, certo? Ele é o sujeito oculto da história, certo? Fazer uma prova de português, ele é o sujeito oculto, né? Então, ele está ali. Eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Vamos convidar ele para... E ele está comendo, ele foi lá comer. Então, é sinal que ele consentiu. Mas ele não tem a iniciativa de nada. Ele não é um homem proativo. Talvez até seja um homem trabalhador, porque ele é encontrado, mas não é um homem proativo. É aquele, né, que é o Aderbal, não fala nada, certo? Fica só quieto. Não tem uma direção. Não dá uma direção. Sabe? Então, muitas vezes, as coisas deixam de acontecer, ou acontecem de forma que venha nos frustrar, para que levante homens e mulheres que venham ter essa disposição de se colocar, ei, para aí. É dessa forma que deve acontecer. Então, nós temos que entender isso. Nós, muitas vezes, nos pautamos e vivemos uma falsa... Né, ou vivemos uma religiosidade, né, e uma falsa espiritualidade, quando na realidade Jesus veio tratar a nossa mente, o nosso caráter, aquilo que nós estamos nos transformando. E é isso que nos ensina. Há uma mulher posicionada, embora haja um homem omisso. Quando que nós vamos colocar, né, e assumir as rédeas? Assumir as rédeas daquilo que o Senhor colocou para nós. Sejam homens ou mulheres. Você não foi chamado para estar, você foi chamado com uma autoridade. A gente tem falado que é tempo, é modo e é lugar. Tempo, modo e lugar. É uma posição geográfica que eu tenho que estar, me portando de certo modo, certo? Em determinado tempo. Nós temos que aprender isso. Então, aquela mulher, ela entendeu, certo? O tempo. Ei, tem um profeta passando por aqui. Sabe, ela tinha visitações. De tempo em tempo, o profeta ia lá e fazia uma refeição. Quantas vezes, quem é que ora na refeição aqui? E só na refeição. Ela disse, não, eu não quero apenas que o Espírito Santo venha na minha refeição, certo? Eu quero preparar um lugar para ele. Vou preparar um quarto para ele, para que ele
faça morada em mim, faça morada na minha casa, faça morada dos meus sonhos, faça morada dos meus projetos. Não, tá bom, né? Jesus, tu és jóia, obrigado pela boia. Deu, né? Já orei hoje, né? Não tem intimidade, certo? Não tem, essa palavra ela não é, porque, cara, a palavra ela tem que entrar em mim, olhar e, sabe? Quando eu pego a palavra, eu tenho que sair espancado, certo? Eu tenho que sair, né, de certa forma assim, cara, não estou legal, preciso melhorar mais um pouquinho. Eu tenho que melhorar mais uma. Então, mas colocar um profeta dentro de casa não é fácil, certo? Porque ele vai olhar no teu olho e vai dizer, por que, sabe? Quem aqui eu já profetizei coisas que aconteceu? Não é fácil, né? Não é fácil, ninguém gosta de viver com o profeta, porque o profeta não vai dizer para ti, oxe, não, ele vai dizer, ei, está batendo na porta, se tu não cuidar, ele vai entrar, vai sentar, vai cear contigo, vai ter comunhão, e aí tu lascou. Então, agora tu convidar o profeta, né? Porque as pessoas estão mal acostumadas com o profeta e vão atrás do profeta, porque não existe profetas. Os profetas que estão por aí, que te anunciam tudo, não são profetas, né? Estão aí, né? O Senhor Jesus, né, repreenda, porque só fala coisa que agrada o coração. Agora o profeta não. Na realidade, quando chegava o profeta, quando Samuel vai chegando lá para ungir Davi, houve um apavoramento na cidade. O que aconteceu? Qual é o BO que deu aí, que está chegando Samuel aí? Porque o profeta é assim, ele chegava e trazia alinhamento, alguma coisa está errada, vamos, sabe? Então todo mundo já, vamos tomar um banho, vamos nos purificar, vamos fazer um culto, glória a Deus, aleluia, vamos, sabe? Agora o pessoal vai atrás do profeta, ei, uma casa, estou vendo teu CPF, estou vendo não sei o quê. Ô, meu filho, né? Então, nós somos chamados, né? Então, o que acontece? Então, ela trazer o profeta para dentro da casa dela, é sinal que ela reconhecia que ela precisava de um alinhamento. Estou bem, não preciso de nada, mas eu preciso de um alinhamento. Quantos de nós estão dispostos a ouvir uma palavra de correção, certo? Uma palavra de alinhamento, certo? Uma palavra que vai nos direcionar, certo? Uma palavra que vai doer na nossa. Quantos estão dispostos? E não é só ouvir, mas é o shema. Ouvir e obedecer, praticar, colocar, né? Porque não basta ser ouvinte, mas praticante da palavra. Então, quando ela coloca, né? Não sei a situação do marido, mas o marido está ali omisso, assim, não, vamos construir uma casa para ele aqui e ainda no andar de cima, vamos colocar ele num lugar de destaque. Vamos honrar. Quanto você tem honrado, certo? Às vezes nós não recebemos porque nós não honramos, certo? É difícil honrar. Vem, né? Qualquer coisa eu faço. Não há honra, certo? Não há prontidão, não há uma antevisão das coisas, certo? Sabe, é que nem aqueles, né, filme, comédia, né, o cara vai lá, leva a mala e fica assim, ó, com a mãozinha esperando, né? Daí
Jesus te abençoe, né? Mas fica esperando algo, certo? E ela não, ela disse, eu não preciso de nada, eu tenho tudo, simplesmente eu quero ter a tua presença na minha vida. Eu quero que o Espírito Santo faça morada na minha casa todos os dias, certo? Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai te alinhar, ele vai te mostrar que os teus olhos são ruins. Tanto que, quando a mulher chega e tem um problema, ele diz, olha, Deus não me revelou ainda, estou aqui. Né? Quando Geazi apronta logo na frente, ele disse, o que estava fazendo Geazi? Estava aprontando, né, Geazi? Então, primeira coisa que nós temos que aprender, certo? Isso é uma palavra profética, uma palavra ministerial, uma palavra de liderança, certo? Se nós queremos ter, né, receber e viver algo extraordinário com Deus, certo? Nós temos que ouvir a voz do Espírito, nos submeter à voz do Espírito, andar por lugares que nós muitas vezes não queremos andar, fazer coisas que muitas vezes nós não queremos fazer, guiados, logicamente, pelo Espírito Santo, que vai nos tirar do nosso lugar de conforto, que vai nos tirar da nossa zona de conforto, que vai exigir de nós, né, algo que para nós, ao nosso ver natural, é além das nossas forças, mas ele diz que, né, eu te fortaleço, certo? Ele diz, fortaleceis, né, os joelhos vacilantes. Por quê? Porque ele está conosco, nos direcionando, nos orientando. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber que eu não vou fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que é necessário fazer. Era necessário passar por Samaria, era necessário passar naquele lugar, não geograficamente, não porque era caminho, não, mas porque havia algo do Senhor para acontecer naquele lugar, certo? Aquele lugar. E aí eu tenho que ter sensibilidade, eu tenho que buscar. E aí eu atrair a presença do Espírito Santo para a minha vida, certo? Me submetendo à autoridade. E entendendo que muitas vezes vão ter homens omissos, homens que não vão tomar a frente naquilo que eles têm que tomar, certo? A gente fala de um espírito de Acabe. O que é Acabe? Acabe é o rei de Israel, né, casado com a Jezabel, que quem governava era ela. Ele era o rei, mas quem governava era ela. Então, e ela governando, ela cometia as maiores atrocidades, inclusive matando profetas, certo? Mas o que acontecia? Acontecia um problema. Aonde é que Acabe ia? Acabe queria uma vinha. Acabe queria a vinha de Nabote. Aí ele foi lá e quis comprar de Nabote. É 1 Reis. E aí o que acontece? Ele vai comprar a vinha e Nabote diz, não vou vender, porque isso é herança dos meus pais. Aí o que ele fez? Foi para casa chorando. Chorando não, aquela cara assim. Aí Jezabel disse, o que aconteceu? Eu queria tanto aquela vinha do Nabote lá. Tu quer? Então vem cá, menino. Vão lá, inventam uma história, colocam o Nabote na cadeia, matam o Nabote porque essa vinha já é tua. Quando Jeremias, Elias, quando Elias desafia Acabe, ele vai lá e conta para Jezabel. Nem sabe o que aconteceu. Lá vai Jezabel atrás do Elias. Sabe que são homens que não têm. Né? Pergunto, né? Lá pergunta. Vocês têm, né,
assumido a liderança, vocês têm se colocado, certo? Vocês têm aqueles que têm dirigido. Vocês têm orientado, têm dado direção. Quando essa mulher, o profeta disse que ela vai dar à luz. Daqui a um ano você vai dar à luz. Você vai ter um filho. Ela, não minta para mim. Você é um homem de Deus, não minta para mim. Porque embora ela fosse uma mulher que tinha ela tinha identidade, ela sabia quem ela era, ela sabia o que ela queria, no tempo que ela queria. Ela tinha essa dor. De coisas que foram prometidas e não foram cumpridas. Certo? De palavras que foram ditas e não foram cumpridas. De compromissos que foram feitos e não foram assumidos. Mas ali ela sabia que ela estava falando com um homem de Deus. Sabe que quando a mulher não tem sabedoria, certo? Ela pode arruinar, certo? O homem, né? Principalmente o homem. Cara, o homem ele nasce. Não vou dizer que a gente não tem, que o homem não tem, né? Ele não chora. Eu sou um chorão, certo? Eu me emociono, tudo, mas o homem, ele tem uma estrutura, deve ter uma estrutura diferente. Ele é obrigatoriamente, quando fala que a mulher é o vaso mais frágil, não é que ela não tenha capacidade, tem. Só que o homem é que deve, certo? Aí o homem vai e chora para a mulher. Né? Acabe. Porque tem homens insensatos, tem homens Nabal, tem homens que não têm. Quando Ananias e Safira, quem era responsável? Ananias. Então nós temos que entender a nossa responsabilidade. Aqui nós estamos, como a gente sempre fala, isso aqui não é um lugar para tu recuperar, parar de usar droga, parar disso, daquilo. Não, é um lugar para tu transformar a tua mente. Pegar a tua identidade, certo? Recuperar a tua identidade de filho e filha do rei. Voltando à tua origem, fazendo a techuvá. Aqui não é um arrependimento, certo? É um retorno à tua origem. Tu já imaginou onde tu estaria se as tuas decisões fossem conforme aquilo que o Senhor Deus te criou para fazer? Quanta dor, quanto sofrimento teriam sido poupados, não somente a ti, mas a todos aqueles que tu ama. E é isso que Ele quer te chamar. Ele diz: não quero apenas ter uma refeição contigo, mas preparas um lugar para mim, para que eu possa ter contigo, para que eu possa me acomodar. Prepara um quarto para que eu possa me alojar, para que eu possa ter uma comunhão contigo. Se vocês olharem nos elementos do quarto, falam, né, mesa, cadeira, cama e candelabro, falam de comunhão, falam de palavra, né,
falam do Espírito Santo, falam do descanso. Que nós possamos, certo? Que nós possamos descansar, realmente descansar, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, esperar, saber que coisas que nós estamos passando hoje, ou são frutos das nossas escolhas, ou são frutos de orações que nós fizemos, certo? Então, hoje, se nós estamos aqui é porque nós oramos, nós queríamos. Quantas vezes tu pediu, eu quero servir a Deus? E essa é a oportunidade, Tati. Ei, às vezes tu orou, muda a minha vida, transforma a minha vida. Aí Ele te traz para um lugar de mudança. Aí tu não quer mudar, tu não quer te colocar, porque dói, certo? O cara chega no quiroprata todo torto, né? Chega lá no quiroprata assim. Aí o quiroprata deita ele, né, na cama e dá o primeiro puxão. Ele diz, não quero mais, estou indo embora. Alinhamento dói, certo? Deixar torto é fácil, né? Por que eu não gosto de remédio? Porque remédio é para remediar, não é para transformar, não é para curar. Então, muitas vezes está com a dor aqui, aí tu fica caminhando durinho, passa um canela de velho, sei lá o que lá, e fica, né? E continua, né, durinho. Tu não trata a causa. Então, aqui nesse lugar você veio ser quebrado. Né? Quantos, né? O quanto tu está desejoso em ser quebrado, certo? É isso que vai te dar, certo? Isso aí que vai te dar a quantidade, né, da presença do Espírito na tua vida, certo? Quanto mais tu te entregar, certo? Quanto mais tu construir esse canto, certo? Esse quarto, para que o Espírito Santo venha, não somente te visitar, mas fazer a morada contigo. É isso que vai te transformar. É isso que vai te dar esperança. É isso que vai te dar os sonhos. Aquela mulher, ela tinha um sonho de ter um filho. Ela não falava para ninguém. Ela não falava. No único momento que Geazi, ele olha com os olhos espirituais, ele disse, eu vejo que ela tem tudo, mas ela não tem um filho. Então que aprendamos a buscar, a olhar aquilo que o Senhor tem para nós, no tempo que Ele quer para nós, nos submetendo, construindo todos os dias, né, um lugar para Ele vir habitar conosco. Amém? Glória a Deus, vamos colocar de pé. Talvez, né, você esteja aqui pensando assim, eu queria tanto sentir um arrepiozinho, certo? Né? Eu quero, né? Coloca uma forminha de gelo na coluna que dá arrepio. Nós não estamos aqui para sentir, certo? Nós estamos aqui para viver a palavra, viver o pancadão, certo? E desejar ser transformado nesse treinamento diário, certo? Que é a palavra de Deus, certo? Que vai batendo, até penetrar nesse coração duro que nós temos. E o Senhor diz que um coração contrito e arrependido, Ele não despreza, Ele não lança fora. Então nós precisamos estar com o nosso coração arrependido, né?